Antes de compartilhar a palavra, pode acender as luzes, por favor? Sabe, queridos, eu não sei se é o meu sentimento, o que eu vou falar agora, ou se isso é uma constatação de fato. Quando nós vivemos tempos como esse que nós estamos vivendo na nossa nação, parece que a mão de Deus está sobre a nossa nação e parece, isso é um sentimento meu, tá? Não sei se isso é um fato. Parece que Deus está exigindo do nosso país, e quando eu falo país, eu vou falar de um todo, né? De instituições, de autoridades, de pessoas. Parece que Deus está exigindo um conserto, né? Passando o prumo. E todas as vezes que isso acontece, parece que os corações têm tendências. Alguns, eles amolecem, mas existem outros que se fecham e endurecem. Porque as reações são diferentes. Diante de situações e fatos, cada um reage de uma maneira, né? E quando eu vou orar e quando eu vou meditar na palavra, em situações e tal, e é um questionamento, né, que talvez não seja só meu. Por que nós estamos sendo assolados por tantas enfermidades, pestes, como a linguagem bíblica? Querido, H1N1, nós estamos ainda no primavera, né? Outono, não é nem inverno ainda. Parece que antecipou. Nós nem saímos ainda de uma chikungunya, se eu errar os nomes aqui, irmão, né? Zika, até o nome é zicado, e de tantas outras coisas, e nem termina uma e já vem outra. Então, para mim, causa uma impressão que Deus realmente está querendo um conserto. E eu não quero falar muito disso, de política nem nada, mas parece que tudo que estava embaixo do tapete veio à tona, né? Está vindo à tona. E nisto muitas coisas vão aparecer. Muitos nomes de pessoas, de instituições e até igrejas. Nós estamos sujeitos a ouvir coisas aí, relatos de envolvimentos. Então, eu creio, querido, que não é só um pensamento meu, mas eu creio que Deus está passando um prumo. Deus está consertando. Amém? Meu pensamento está errado, certo, ou é por aí mesmo? Nos assusta? Sim, sim. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, nós podemos ver que isso sempre aconteceu na história da humanidade. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, sempre acontecerá. A história de Israel, ela é cheia de altos e baixos. Altos e baixos. Quando Deus levantava um profeta, e esse profeta, além de profeta, na verdade, ele era um juiz. Quando Deus levantava um profeta, homem ou mulher, e esse profeta, esse juiz de Deus, ele vinha, ele expunha o que estava errado e indicava a direção, o caminho, o povo subia. Quando esse profeta morria e ficava meio que o povo desorientado, Israel ia para baixo. Deus levantava outro, Israel subia. Então isso é um fato da humanidade. E hoje eu creio que nós estamos passando isso, como nação. Porque o Brasil, ele é uma nação coberta por muitas orações. O Brasil é uma nação coberta por muitas palavras proféticas que foram lançadas no Brasil. Eu creio nisso. Eu creio no mover profético. Eu creio em palavras que são lançadas. Quantas pessoas profetizaram que nós seríamos um celeiro do mundo? Quantas pessoas?
E eu creio que essas palavras, elas não morreram, elas estão aí. Mas para que isso possa acontecer, é necessário um conserto. E a Bíblia nos ensina, o conserto passa pela minha casa, diz o Senhor. Se não houver conserto na minha casa, não alcança a nação. Eu não estou aqui para apontar e nem julgar ninguém, querido, esquece isso. Nem pense em nenhuma igreja, nenhuma denominação. Se eu tiver que pensar nos erros, eu vou pensar na vida nova, porque a minha responsabilidade está aqui. E eu estou aprendendo uma coisa, quando alguém vem falar de outro pastor ou de outra igreja, a primeira coisa que eu tenho no coração, você vai me contar porque eu posso ajudar, eu posso fazer alguma coisa para consertar isso? Não, então não conte, porque é só passar notícia ruim e eu não quero. Então, querido, mas quantas coisas aparecem, estão para aparecer? Quantas? Porque realmente Deus está colocando a limpo muitas coisas. E a nossa parte, como um cristão, é estar com o nosso coração aberto, totalmente aberto, para aquilo que Deus quer fazer, para o conserto que Deus quer fazer, abrir o nosso coração, não julgarmos ninguém, nenhuma igreja, e abrir o nosso coração. Porque se eu abrir o meu coração para aquilo que Deus quer consertar em mim, eu já dei um passo correto. Porque, querido, cada dia que a gente ouve notícias, você que vê jornal, na televisão, escuta pelo rádio, meu Deus do céu, é tão difícil você ver uma notícia boa. É ou não é verdade? Sabe, tem hora que dá vontade de falar assim, desliga tudo, porque eu já sei. Só vai aumentar o negócio, só isso. Mas eu creio que Deus é confiável e que Deus está fazendo algo maravilhoso aqui. Eu não penso que o Brasil vai afundar, vai ficar pior, eu não penso nisso. Nós temos uma nação coberta de orações, uma nação coberta com palavras proféticas. Então eu creio na recuperação da nossa nação. E creio que dias maravilhosos nós viveremos, como uma nação, como um povo que teme a Deus. Eu creio no mover profético em várias cidades do nosso país. Creio numa igreja forte, forte, independente de denominação, placa, independente de qualquer coisa, mas uma igreja que vai ressurgir de tudo o que está acontecendo. E vai ser uma igreja que realmente fará a diferença. Fará uma diferença muito grande nessa nação. Igrejas cheias, mas com diferença aí fora, onde baixa-se o índice de criminalidade, de todo tipo de roubo, sequestro, suborno, baixa tudo isso. E que a nação como um todo comece a ganhar uma consciência do que é viver como nação, como comunidade, o que é conviver com pessoas. Eu creio nisso. Pai, no nome de Jesus, nós somos brasileiros. E mais uma vez nós oramos pela nossa nação. Pai, nós cremos que o Senhor está fazendo algo muito grande na nossa nação. Por amor, o Senhor está fazendo. E Pai, cremos e por isso liberamos uma palavra profética. O nosso Brasil viverá tempos maravilhosos, porque o Senhor é o nosso Deus. E nós abençoamos a nação brasileira. De tudo que está acontecendo, nós viveremos um outro tempo. Obrigado, Pai, pela nação brasileira, por cada igreja, cada denominação desse nosso Brasil. Que o Senhor possa abençoar cada igreja, cada denominação, cada líder. Que o Senhor possa levantar líderes fortes, comprometidos com o Senhor, comprometidos com a nossa nação. Muito obrigado por essa manhã. Que o Senhor continue falando conosco. E nós queremos continuar ouvindo a tua voz. Fala pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui conosco pela primeira vez? E talvez você não frequente nenhuma igreja evangélica? Tem alguém assim? Se tiver, faz um tchauzinho. Não? Temos irmãos de outras igrejas evangélicas pela primeira vez? Não? Então vamos lá.
Querido, eu queria pensar com você nessa manhã o porquê Deus permite o povo dele passar por lutas, passar por dificuldades. Por que Deus permite isso? E por que Deus, de tempo em tempo, faz algo grande e poderoso usando pessoas, como eu, como você? Às vezes nós pensamos que servir a Deus é somente estar numa igreja, pregando, louvando. Não, querido, não, isso também faz parte, e é uma parte muito importante. Mas servir a Deus é muito mais do que isso, muito mais. Quando eu olho a história de Moisés, também me encanta a história de Moisés. Um homem que nasce num tempo muito difícil, um tempo em que Israel era cativo do Egito, escravos, e justo quando ele nasce, o rei, o faraó, baixa uma lei que fatal iria alcançar Moisés. A lei era uma lei de morte para Moisés. E, milagrosamente, de uma forma muito poderosa, Deus preserva Moisés. E é interessante que Deus não preservou Moisés só da lei do faraó, da lei do rei, da divindade daquela terra. Deus preserva Moisés da boca do jacaré. Porque onde Moisés foi colocado, no rio Nilo, né, naquele cestinho, aquilo ali é um lugar infestado de jacaré, era. E ninguém tocou em Moisés. E Moisés cai dentro da casa do faraó. Como Deus faz as coisas, como Deus conduz a história do ser humano. Como Deus é maravilhoso. Eu não sou presbiteriano, mas eu creio na predestinação segundo a onisciência de Deus. Como Deus sabe de todas as coisas, como para Deus Ele é onipresente, né? E onipresente não é estar somente em todos os lugares, é mais não estar preso a tempo. Né? Não tem essa história de, foi ontem e será amanhã. Não, não. É presente. Presente. Então Deus, dessa forma, eu creio na predestinação. E Deus sabe a história de cada um. Porque, na verdade, foi Ele que escreveu a história de cada um. Você tem uma história que Deus escreveu. Pela onisciência dEle, onipresença. Ele te conhece antes de você nascer. Porque Ele não está preso a tempo. Não, isso é meio incompreensível para a mente humana. Oi? É meio incompreensível. Mas é mais ou menos por aí. E aí Deus preserva Moisés de tudo aquilo. Moisés tinha um plano traçado. E você vai vendo a história dele, depois de ser salvo da morte. Deus conduz a história, 40 anos a história de Moisés. Moisés passa nos melhores lugares do mundo da época. Tinha a melhor educação, a melhor comida, o melhor tempo de lazer, férias, tinha tudo que você imagina. Depois ele entra num outro espaço de tempo, um tempo de conhecer a dureza da vida, um tempo de viver numa terra árida, numa terra sem esperança, mas ali Deus o acolhe, e Deus dá a ele também uma facilidade de vida. Conhece a esposa, casa, tal. No lugar mais improvável de casar, ele casou. No lugar mais improvável de escolher uma esposa, ele escolheu. Tinha tudo no Egito. Quantas mulheres estavam no Egito? Quantas mulheres desejavam casar com Moisés? E não foi lá. Foi no lugar mais improvável. Às vezes o lugar mais improvável é Deus, é onde Deus faz algo grande na nossa vida. É onde você pensa que não vai dar nada. E é lá que Deus faz algo grande. Foi assim com Moisés. E depois Moisés começa realmente a cumprir o propósito principal de Deus na vida dele, que era a libertação e a condução do povo até a entrada de Canaã. E quando Deus o chama, se você quiser anotar e ler, você que quer anotar, Êxodo no capítulo 3, né, começa a história do chamado para o grande propósito. Até então, Moisés cumpriu propósitos. E eu penso, que
que esses propósitos, eles eram propósitos divinos, mas ainda não era aquele propósito, o grande. O grande propósito era tirar o povo da escravidão e conduzir o povo até a entrada de Canaã. Esse era o grande propósito. E aqui no capítulo 3, eu sei que você está lendo, Deus faz algo tão maravilhoso para chamar a atenção de Moisés. Deus bota fogo numa sarça, mas essa sarça lá é algo comum, é aquele arbusto seco. Então, pegar fogo num arbusto seco é fácil. O povo estava acostumado a ver isso ali. E Moisés, quantas vezes ele viu um arbusto queimando? Quando ele apacentava ali as ovelhas do sogro, ele viu várias vezes. Mas o que chama a atenção dele nesse arbusto específico é que o tempo passa e o fogo não diminui. Opa, pera um pouquinho. Arbusto é que nem palha. Você põe fogo, vum, dá aquela chama, mas logo, logo acaba. Não é um fogo consistente. E de repente, esse era um fogo consistente. E onde Deus está, diga comigo, é consistente. Não é palha. E isso chama a atenção de Moisés. E Moisés corre para lá e diz, eu vou ver de perto o que é isso. Por que que não apaga? E quando ele chega ali, maravilhoso, estar próximo de algo que para ele era incomum, talvez sobrenatural, maravilhoso para ele. Mas eu creio que o mais improvável desse momento é sair uma voz do meio da sarça. Era o mais improvável. E de repente sai uma voz e diz a ele, tira a sandália do seu pé, porque aqui é terra santa. Aí eu creio que pegou um pouco para ele. Eu só vim ver, eu não vim ouvir. Mas agora vejo, estou escutando. Tem voz o negócio. O que é isso? E para mim essa palavra, tira a sandália dos seus pés, dentro do que eu quero pensar com você nessa manhã, tem uma conotação muito forte. É mais ou menos assim, o que protege você na sua caminhada, o que te dá um certo conforto na sua caminhada, porque aquele lugar lembra lugar árido, chão quente. Não era uma calçadinha bem, como é que fala? Lisinha. Não era um carpete. Não. É um lugar cheio de pedras e pedregulhos, difícil de andar. Então a segurança de Moisés eram aquelas sandálias. O que dava um certo conforto para ele poder caminhar eram as sandálias. Uma segurança. E Deus diz, tira tudo isso. Tira. Onde você pensa que está seguro, onde você pensa que está confortável, eu vou tirar. Tira. E a ordem de Deus foi específica, tira. É mais ou menos assim, tira, senão eu tiro. E aí, qual você prefere? Moisés tirou, pronto, é melhor tirar. É melhor tirar. E a conversa, e ali Deus inicia um papo longo com Moisés. E você, acompanhando o capítulo 3, você vê isso. O papo demorou, e Deus começa a falar, e tal, até chegar no versículo 14. No versículo 14, quando Moisés já estava pensando em entender aquela conversa, porque Deus diz a ele, você vai voltar para o Egito. E na conversa ele falou, Deus, o último lugar que eu quero estar é no Egito. O Senhor sabe como eu saí de lá. Porque aí ele já estava entendendo quem estava falando com ele. O Senhor sabe como eu saí de lá. E se eu voltar para aquele lugar, dessa vez eu não escapo. E Deus disse, você vai voltar. Então tá bom, Deus. Qual é a minha garantia? Porque assim, o Senhor disse que eu vou enfrentar um povo e vou fazer uma promessa para o povo. Será que esse povo vai entender a promessa, vai saber a promessa, vai crer na promessa? Será que esse povo vai crer naquele que está levando a promessa? Depois de falar com o povo, eu vou falar com o homem mais poderoso da terra. Com que autoridade eu chego lá? Sabe qual é a autoridade que eu tenho?
de um cara que fugiu de lá e que tem uma acusação nas costas, homicídio. E é interessante que Deus diz para ele, então vai. Então, qual é o nome do Senhor? Qual é o nome que eu vou usar para enfrentar uma autoridade e levar crédito ao povo? Deus diz, chega lá e diz assim, eu sou, me mandou. Como é que é? Eu entendi bem? Entendeu? Você vai chegar lá e vai dizer, eu sou. Como assim? Pensa bem nisso, eu sou. Moisés estava de saída de perto da sarça. Como é que é? Eu sou. Sim, eu sou. Era mais ou menos assim o pensamento de Moisés. Isso não dá crédito para ninguém. Isso não é nada. Porque quando eu falar para o povo, eu sou, me mandou, o povo vai pensar que eu é que sou o cara. E quando eu chegar diante do faraó, e o faraó perguntar, tá bom, em nome de quem você vem? Eu sou. O faraó vai pensar que sou eu. É mais ou menos isso a lógica da coisa ou não? Você me entende? Eu me faço entender. Em outras palavras, ele diz, Senhor, é complicado. Eu vou enfrentar o homem mais poderoso, eu sou um criminoso para ele. Eu vou chegar e vou falar para ele, ó, eu sou, hein? Eu sou o cara, hein? Deixa meu povo ir. Eu vou chegar diante do povo e vou dizer, eu sou, vem comigo. Que isso, Deus? Que isso, Deus? Mas, querido, aqui tem um grande segredo. Nós temos uma vida para viver. Nós estamos vivendo uma vida. E aquele momento para Moisés talvez fosse o maior problema que ele tinha na mão. Um momento mais difícil, mais complicado para ele. Ele corria o risco de morrer. Ou pelo povo, ou por Faraó. Ali era pior do que cova dos leões, irmão. Ou o povo o matava, ou o Faraó mandava matar. Meu amigo, aqui você é criminoso, você vai morrer. E você ainda vem dizer que você vai acabar com a minha economia? Você está louco? Você vai tirar a mão de obra do meu país? Você está brincando? Quando nós começamos a nossa vida, nós estamos vivendo, e por muitas situações você passou, eu passei, e tem uma outra notícia que não vai te agradar, você passará por outras, e eu também, por muitas. Porque, fala para mim, quem é que não vive nenhum problema hoje aqui? Quem é que está, nossa... Se tiver, levanta a mão, eu vou pedir para você vir aqui orar por mim, pôr a mão na minha cabeça e me abençoar. Quem é que tem uma luta? Levanta a mão, deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, quem é que tem? Irmão, isso é a nossa vida, não tem jeito. Não tem jeito. Mas algo muito interessante que a Bíblia nos ensina, eu não vou ler o Novo Testamento agora, mas eu só quero relembrar com você algumas coisas do Novo Testamento, quando a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que? Em Cristo Jesus somos? A Bíblia diz assim, que eu posso algumas coisas naquele que me fortalece. Hã? Hã? Ah. A Bíblia diz que você já tem a unção, vós já tendes a unção. São textos do Novo Testamento que eu quero lembrar com você, para conseguir, entender algumas coisas. No domingo passado, eu li um pequeno texto de Colossenses 1, onde o apóstolo Paulo afirma que os mistérios escondidos, séculos e séculos, mistérios escondidos por séculos e séculos, se manifesta em Jesus e em nós depois de Jesus, o pós-Jesus. Que mistério era esse? Que nós, diga comigo, nós é muita gente, agora nós significa que você faz parte do nós. Eu faço parte.
Amém? Diz que nós somos a esperança da glória de Deus nessa terra. Irmão, isso é maravilhoso, mas isso é complicado. É ou não é verdade? Maravilhoso porque eu olho para mim e falo, Deus, essa palavra diz respeito à minha pessoa. Há um mundo lá fora que espera a manifestação da glória de Deus e esse papo é comigo? Ele diz, é. Então eu quero dar um recado e uma notícia para você. Há um mundo lá fora esperando a manifestação da glória de Deus e o negócio é com você. Oi? Um silêncio. Amém. Amém. Então, querido, é maravilhoso, mas é uma responsabilidade muito grande. Como assim, Deus? É o papo de Moisés. Como é que é? Eu sou? Eu sou. Eu penso que o que Deus estava tentando transmitir a Moisés era assim, ei, Moisés, acorda, acorda. Você nada mais é, desculpe a comparação, por favor entenda isso, a limitação da minha mente de tentar arrumar alguma coisa. Moisés, Moisés, qual o seu nome? Fala para mim o seu nome agora. Hã? Como é que é? Você tem convicção no seu nome? Fala o seu nome agora, o meu, Willy, qual o seu? Hã? Gessilane, Luiz. O que Deus está dizendo? Ei, o negócio é com você. Você entendeu? É com você. Você nada mais é do que a minha extensão nessa terra. Eu não ponho o pé aqui. Eu não vou pôr a mão aqui. Os pés que eu tenho aqui são os seus. As mãos que eu tenho são as suas. Os olhos. Ei, o negócio diz respeito a você. Deus está falando a você. O que Deus passou para Moisés é isso, ei. Você é parte de mim. Você está vivo porque eu soprei a vida em você. Você está vivo, você existe porque eu coloquei a mão em você. Você existe, está vivo porque eu pensei em cada parte do seu corpo. Eu pensei como funciona tudo isso. Fui eu que pensei. Você está vivo porque eu vivo. Eu criei o mundo, esse mundo se perdeu e agora você é que vai levar conserto. E quando nós falamos em conserto, não é só conserto de situações, é que logo na minha mente assim, essa bagunça que está no Brasil, essa roubalheira, então precisa de conserto. Não, querido irmão, o conserto é muito maior do que essa roubalheira. Isso é comum, isso já existe há anos e anos. O conserto é quando você vê uma pessoa totalmente afundada, desanimada, triste, abatida, isso é conserto. Quando você vê uma família caminhando para a destruição, isso é conserto. Quando você vê um jovem se afundando em situações, isso é conserto. Existem tantos consertos, tantos. Então tudo isso é conserto. Agora, a nossa maior dificuldade é acreditar quem eu sou. Esse eu sou pega até hoje. É ou não é verdade? Eu não sei quem eu sou. Quem não sabe quem é, não sabe o que está fazendo aqui, jamais vai saber onde vai chegar. Diga comigo, eu sei quem eu sou. Diga de novo, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu vou chegar. Porque enquanto a pessoa não sabe quem é, não sabe o que está fazendo, não sabe o que quer, jamais saberá onde vai chegar. É por isso que existem muitas dúvidas com relação ao amanhã. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou, isso me gera insegurança, incerteza, tristeza, preocupação, angústia, medo. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou, eu não sei onde eu vou chegar. Era isso que Deus estava falando com Moisés. Moisés, acorda. Primeira coisa, descobre quem você é. Descobre quem você é. Mas Senhor, o povo vai ser uma luta, e Faraó é uma luta maior do que o povo. Qual é a luta que você tem hoje, a maior luta que você tem hoje? Não fala, mas pensa, traz ela à sua memória. Talvez não precisa muito para trazer ela à sua memória, né? Talvez não, porque eu creio que assim, quando nós temos uma luta muito grande, nós dormimos com ela, nós acordamos com ela. É ou não é? Tomamos café com ela, almoçamos, jantamos.
É. Qual é a maior luta que você tem hoje? Para Moisés, a maior luta de Moisés, sabe quem era? Faraó. De tudo que Deus conversou com ele no capítulo 3 de Êxodo, perdão, eu penso que a maior luta de Moisés era, Senhor, como é que eu vou enfrentar o homem? O Senhor está brincando comigo. E ainda com esse papo de eu sou, eu não entendi muito bem isso, mas Deus diz, vai. Vai, porque eu vou te ensinar quem você é. Vai. As nossas lutas, elas vão nos ensinar quem somos. E eu quero pensar a partir de agora em alguns pontos que, se nós não entendemos direito esses pontos, nós demoramos mais para resolver situações, talvez não serão resolvidas e as pessoas vão sofrer mais. Primeira coisa que você precisa saber de quem eu sou. Dá uma olhada no capítulo 7 agora de Êxodo. Capítulo 7. Somente um versículo. Esse versículo é interessante. Depois daquele papo, depois de Deus perceber as dúvidas de Moisés, Deus começa agora a tratar em alguns pontos na vida de Moisés. Capítulo 7, Deus diz, Moisés, presta atenção no que eu vou te falar. Moisés, olha aqui. Quer saber de uma coisa? Você está preocupado com o faraó? Vamos fazer o seguinte. Eu sou Deus e eu vou te pôr como Deus sobre o faraó. É ou não é que está aí? É ou não? Irmãos, se nós entendemos isso, esse papo do eu sou, começa a ficar mais claro. Na cabeça de Moisés começa a ficar mais claro. Isso só foi acontecer no capítulo 7. Não foi naquele momento que ele chamou. Não. Depois de algumas conversas, algumas situações, Deus começa a pontuar a vida de Moisés. O que é isso, Moisés? Aprende uma coisa. Se Faraó é grande na terra, se Faraó é rei na terra, se Faraó é divindade no Egito, eu digo uma coisa, você é o Deus dele. Irmão, pensa nesse papo. Pensa como fica Moisés. O que tem a ver isso comigo e com você em 2016, no mês de abril? O que tem a ver é o seguinte, irmão, o mesmo Deus de Moisés é o seu Deus. Isso não muda. Isso não muda. O mesmo jeito que ele tratou com Moisés, ele trata com você. Isso não muda. Isso não muda. O que Deus está dizendo para mim e para você hoje é o seguinte, ei, acorda e entenda uma coisa. Você nunca será, presta atenção nisso, você nunca será menor do que o seu problema. Você sempre será maior do que ele. É isso que Deus está explicando a Moisés. Se você acha que o teu problema maior é Faraó, faz o seguinte, eu, Deus, te ponho como Deus sobre ele, acabou. Então, o que nós precisamos pensar hoje, não importa, irmão, como eu quero que isso entre no seu coração. Como eu quero que isso entre no meu coração. Querido, por favor, preste atenção nisso e deixe o Espírito Santo falar com você. Muito mais do que eu estou falando. Porque isso vai facilitar a sua caminhada. Facilitar a sua caminhada de vencer etapas na sua vida, de superar lutas na sua vida. Se isso entrar no seu coração, querido, é um passo gigantesco para você sair do que você vive. E para você não ficar preso nisso que você está preso hoje. Você nunca será menor do que o problema que você enfrenta hoje. Você sempre será maior do que ele. E existe uma grande verdade que Deus mostra isso para Moisés. Olha, querido irmão, e eu quero que Deus mostre isso para você hoje. Você pensa que o teu problema é tão grande, mas o teu problema, ele precisa de você para existir. E você não precisa dele para existir. Oi? Você está com medo dele por quê? Deu para entender isso ou não? Parece difícil, porque eu não sei quem eu sou. Existe problema maior do que Deus? Você vai falar, isso é chavão. Whatever, não importa isso, se você pensa assim.
Mas existe algum problema maior do que Deus? Não. Jesus Cristo é Deus? Sim ou não? Você é um cristão? Sim ou não? Quero ver convicção nisso. É? Você é um pequeno Cristo nessa terra? Então aquela palavra que Deus leva para Moisés, ele traz para você hoje. Vai trazer para você em todo o tempo em que você estiver numa situação complicada. Agora, o passo assim, eu preciso entender isso e acreditar nisso, e olhar para frente, com o olhar de quem acredita, de quem está entendendo. Quem é? Não a situação, de quem é. Essa convicção tem que estar no meu e no seu coração. Porque se não tiver, fica difícil a caminhada. Eu não sei quem eu sou. Se eu não sei quem eu sou, não sei o que eu estou fazendo aqui. E nem sei o que eu quero. Se eu não sei o que eu quero, não vou chegar a lugar nenhum. É por isso que uns rompem e outros não. Porque quem rompe é porque ele começou a acreditar quem ele é. E começou a acreditar no propósito que tem e vai à luta. E aí ele vai e rompe. Se não, querido irmão, o mundo, desculpa, vai ser uma terra de louco. Ninguém sabe quem é, ninguém sabe o que está fazendo aqui. Mas essa verdade Deus deixou claro para Moisés, e Deus deixa claro para mim e para você hoje. Isso entrou em você ou não? Amém? Guarda isto. Você acha que Deus está preso em dificuldades e o ser humano está acabando com a terra? O Criador, para ele fazer outra terra, não custa nada. Não, mas o homem está soltando tanta fumaça, tanto ganho, vai acabar com a camada de ozônio. O homem está fazendo nave, está indo a Marte. O que tem isso? O que tem isso? Segundo ponto, que eu quero pensar com você, querido irmão, diga assim: eu sou maior do que todas as lutas. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma olhada no capítulo 8, versículo 25. Eu quero ler com você e também aqui entender mais uma grande verdade de Deus, de que como Deus injetou uma verdade em Moisés, Moisés acreditou nessa verdade, começou a caminhar por ela, e a partir do momento, presta atenção nisso agora, querido, olha para cá, daqui a pouco nós vamos ler juntos. A partir do momento que você acredita naquilo que Deus fala a seu respeito, e você começa a descobrir a sua identidade, você começa a saber quem você é nessa terra, e o propósito que Deus tem para você nessa terra, agora começa a mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de tratar no mundo espiritual, porque muitas vezes nós nos debatemos aqui, brigamos aqui, principalmente uns com os outros, e não estamos entendendo nada do que está acontecendo. E não sabemos de uma influência maior que está sobre todos nós. Moisés começou a entender quem ele era, começou a tratar Faraó exatamente como Deus disse que ele era. Deus diz: você será Deus sobre ele. Guarda isso. Você será Deus sobre ele. A palavra que vai prevalecer é a sua e não a dele. Ele tem o governo na mão, ele tem o exército na mão, ele tem as leis na mão, mas você tem a mim. Eu e você somos um. Eu te enviei, agora eu estou com você. Há uma cumplicidade aqui. Ei, você entendeu isso? Há uma cumplicidade entre você e Deus nessa terra. Moisés entendeu. E a partir desse momento que começa a negociação, aqui nós já estamos no estágio mais avançado da negociação de liberação do povo, Moisés já trata Faraó diferente. Moisés não chega lá de cabecinha baixa, desculpe, com o bonezinho na mão. Não. Moisés olha olho no olho com ele. Nunca foi mal criado, você vai ver aqui, nunca desrespeitou a autoridade dele, mas é olho no olho. E nós vamos conversar. Nós vamos conversar porque agora o papo é sério. Olha no capítulo 8, versículo 25, diz assim: chama Faraó a Moisés e Arão, e disse, e aí Faraó fala com ele, né? Ide, vai oferecer sacrifício ao seu Deus nesta terra.
Olha o que o faraó diz para ele. Deus falou que eles tinham que andar 3 dias. E faraó já começa a negociar e fala, tá bom, é isso que você quer? Vai. Vai oferecer sacrifício, mas nessa terra, tá? Respondeu Moisés, olha, não convém que façamos assim. Porque nós iríamos oferecer sacrifício ao nosso Deus, que para vocês, os egípcios, isso é abominável? Eis que se nós estivermos oferecendo sacrifício perante os seus olhos, vocês vão nos apredejar, a coisa vai ficar feia para nós. Temos de ir 3 dias caminhando no deserto, e quando chegar no lugar certo, vamos oferecer o sacrifício ao nosso Deus, como ele nos disse. Então disse Faraó, tá bom, eu deixo vocês irem, oferecer sacrifício ao Deus de vocês, mas faz o seguinte, não vai muito longe, fica perto. Não vai muito longe, não. Deus falou para vocês caminharem 3 dias. Eu libero vocês para ir mais para um lugar mais perto. Fica aqui, onde eu posso ver vocês. Olha para cá, querido. Segunda coisa muito importante que Moisés entendeu, e aí você diz, você vê que se você seguir aí, anota e vai ler em casa, você vê que Moisés fala, não, nada disso. Ou nós vamos fazer segundo o que Deus falou, ou não faremos. Sabe por quê? O que Faraó representa aqui? Faraó representa ainda o maior problema de Moisés. A maior luta de Moisés, a maior dificuldade de Moisés. E quando Moisés vai conversar com ele de igual, Faraó, tá bom, eu já entendi, as pragas estão pegando a gente aqui, a coisa está ficando feia, então tá, eu vou deixar você ir oferecer sacrifício ao seu Deus. Vai lá, ora por mim também, faz o seu sacrifício, até deu uma de crente, vai lá. Mas faz o seguinte, não vai muito longe. Sabe se não vai muito longe o que significa para mim, para você hoje? Significa o seguinte, que a sua luta, ela sempre vai querer estar perto de você. Ela não vai querer distância, ela vai querer estar perto. Ela vai querer estar falando a sua mente o tempo todo. Ela vai querer estar diante dos seus olhos o tempo todo. Por quê? Porque ela não quer sair de perto. Porque se ela sair de perto de você, você encontra espaço para se aproximar de Deus. Você me entendeu? E quando você se aproxima de Deus, você entende quem você é, fica forte e o seu problema, ele é derrotado, a sua luta, você vence. Então é por isso, querido irmão, que a nossa mente e a situação, as circunstâncias, elas estão sempre presentes, sempre presentes. Você deita com o seu problema, levanta com o seu problema, sonha com ele à noite, toma café, almoça, e parece que eu falo você, mas nós, tá? E parece que nós temos prazer em falar do nosso problema. Parece que nós temos prazer em falar da nossa dificuldade. Parece que o que mais dá gosto é falar da nossa luta. E nós queremos arrumar aliados para ouvir a nossa luta. E para se solidarizar com a nossa luta. Sabe por quê? Porque a luta quer estar com você, o seu problema quer estar perto de você, ele não quer te deixar, ele quer fazer parte da sua vida, porque ele sabe que sem você ele não vive. E ele sabe que você sem ele, ele vive. Você vive, perdão. Então ele quer aproximar, esse era o segredo, está aqui. O Faraó diz, não vai muito longe não, fica pertinho, adora seu Deus, mas fica pertinho. Porque ele sabe, se você se aproximar muito de Deus, acabou, ele é derrotado em pouco tempo. Isso é uma verdade para mim e para você hoje. Isso Moisés entendeu. Moisés entendeu, claro, por isso que Moisés foi lá e negociou com o Faraó, olho no olho, mas agora eu sou seu Deus. A última palavra não é sua, é minha, então não vai ninguém. Então nós vamos ficar aqui. Tem nada disso não. Se Deus falou para ir 3 dias, é 3 dias. Agora você está dizendo, vai ali, atravessa a rua, faz um altar ali e adora a Deus? Não é assim não. Não é assim que Deus falou. Segredo para mim e para você, grande verdade. Alô? Bom dia, dá um glória a Deus aí, você que está me ouvindo. Dê um aplauso ao Senhor, porque Ele merece. Segredo, querido irmão, segredo para você realmente vencer essa sua grande luta, esse faraó que está na sua vida. Para de pensar nele. Dá um pé nele. Não é ser irresponsável, não é nada disso. Mas eu lembro, eu trabalhei um tempo e um dos chefes que eu tinha era um gringo americano.
Mr. Bill. E às vezes ele passava, eu estava ali na mesa assim, ele olhava, Willie, preocupação não solução. Ele sempre falava isso. Preocupação não solução. Arruma a solução, fica preocupado não. Querido, preocupação não é solução. Nunca foi, nunca será solução. Estou com um problema? Estou. Qual é a raiz do meu problema? É tal. O que eu posso fazer para resolver isso? Tal coisa e tal coisa. Põe em prática. Mas, querido irmão, para de dormir com o seu problema. Vai dormir com a sua esposa, vai dormir com o seu marido. Para de sonhar com o seu problema. Sonha com amanhã melhor. Sonha que você e Deus são poderosos nessa terra. Enquanto você começar a pensar no seu problema, pega a Bíblia e fala, puxa, deixa eu ver o que eu vou pensar aqui. Glória a Deus. Enche a sua casa de versículos, pensa nos versículos, pensa em Deus. Em vez de ficar ouvindo aquelas músicas de derrota, bota um louvor de adoração, bota um louvor que rompe, bota um louvor profético, se move, faz alguma coisa, para de pensar no seu problema. Para! Esse foi o segredo que Deus falou e Moisés entendeu claramente. É não e não, acabou. Agora ele saiu dali, se acha que ele estava preocupado com o faraó, que deixa o faraó para lá. Meu problema não é você não, faraó, meu problema é fazer o que Deus mandou, isso é o meu problema. Meu problema é não atrapalhar Deus, esse é o meu problema. Isso é o maior problema que eu tenho na vida, não atrapalhar Deus. Não é você não, faraó. Você é fichinha. Você é fácil. Amém? Tá tudo bem aí? Então para de pensar nisso. Arrumou uma solução e agora vamos caminhar. Só ora pela solução que Deus te deu. Terceiro ponto. E Jesus, precisamos caminhar para o final. Capítulo 10. Versículo 8. Capítulo 10 do livro de Êxodo, no versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença do problema maior deles, Faraó. E Faraó disse a eles, que desejo é esse de servir a Deus, né? Que coisa maluca que não sai da cabeça de vocês, que não sai do coração de vocês. Que mania que vocês têm de querer servir a Deus. Ô crentaiada. É? O que vocês querem? Onde é que vocês querem ir? E tem mais, quem é que vocês querem levar com vocês? Que mania de querer testemunhar, de querer falar de Jesus, levar a gente para a igreja. Era essa a conversa de Faraó no versículo 8. Que mania que vocês têm? E aí Moisés responde como todo bom cristão. Ah, rapaz, você não sabe de nada. Você pensa que sabe, mas você não sabe, inocente. O nosso negócio é tão grande, o nosso Deus é tão maravilhoso, que com a gente vai criança, vai jovem, vai homem, vai mulher, vai velho, vai pato, vai galinha, vai todo mundo, vai gado, vai ovelha, vai todo mundo. É todo mundo. E eu vou usar uma linguagem minha aqui, tá? E aí Faraó diz, não, pera um pouquinho, rapaz, que isso? Você está com mau pensamento com relação ao Egito. Você está pensando maldade. Você está querendo mudar a religião do Egito. Você está querendo acabar com a economia do Egito. Você está querendo estragar o futuro do Egito. Vamos fazer o seguinte, deixa as crianças aqui. Deixa as crianças aqui. Pode ir lá onde vocês estão falando. Quer caminhar 3 dias no deserto? Quer sofrer o calor do deserto? Vai, mas deixa as crianças. É ou não é o que está aí? Deixa as crianças. Sabe qual é a grande verdade aqui, querido irmão? Quando nós estamos diante de uma luta, diante de um problema, e se nós não abrimos os nossos olhos, nós estamos comprometendo o nosso futuro por causa do nosso presente. Porque criança significa futuro. Criança significa o amanhã. E quando uma pessoa não sabe quem ela é, e quando uma pessoa tem o problema dela perto dela o tempo todo, e não Deus perto dela o tempo todo, ela já comprometeu o amanhã dela. Já está comprometido. Não tem como, não escapa. Então o segredo do seu maior problema, do seu maior adversário, da sua maior luta, é assim, olha, você está comigo hoje, mas eu quero o seu amanhã na minha mão. Eu não vou liberar o seu amanhã.
Se você está pensando que o seu amanhã será melhor do que hoje, esquece, ele está na minha mão. E aí Moisés, como um bom negociador, sabendo quem ele era, sabendo que o eu sou diz a ele, ei, eu estou com você, você é um dos meus, você é o meu enviado, e eu digo o seguinte para você, a sua palavra é a última, não é a dele, você é Deus sobre ele. Não tem nada de ceder na negociação, não. Nada disso. Diz a ele, então, que é não. E aí Moisés disse o seguinte para Faraó, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. Deus falou que é todo mundo, é todo mundo. E quando Deus diz todo mundo, significa o quê? Quando Deus diz que é tudo, significa tudo. Então não comprometa o seu futuro. Negocia sem comprometer o seu futuro. Pensa sem comprometer o seu futuro. Querido, eu não sei se eu estou me fazendo entender ou se já está cansativo já. Não. Você está comigo ou está contra mim? Comigo. Não comprometa não, não. Está ali, ó, posicionado, eu sei quem sou. Eu sei onde eu quero ir e sei onde eu vou chegar, e vou chegar. As lutas estão aí porque as lutas vão me fortalecer, as lutas vão me fazer experientes, as lutas vão me preparar para o meu amanhã, porque se eu quero um amanhã maior, eu vou ter que lutar hoje, vou ter que enfrentar a luta hoje, vencer a luta hoje, não vou correr dela. Quem corre de luta é covarde, eu não vou correr, você não pode correr da sua luta. Não adianta ir para dentro da caverna, não adianta ficar chorando. Que nem diz o menino, não adianta ficar chorando minguando. Né? E sabe por que diz minguando? Porque quanto mais chora, mais mingua. Não adianta, vamos lá, vamos encarar e vamos embora, vamos para frente. Não vou comprometer o meu futuro. Diga comigo, não vou. Não vou comprometer o meu futuro. Irmão, porque o seu futuro, o meu futuro está na mão de Deus, não está na mão do problema da situação e muito menos do diabo que é o faraó dessa época. É ele que tem o nosso amanhã nas mãos. A nossa história é dele. É dele. Ei, preocupação, não solução. Amém? Guarda isso. Última coisa agora para terminar. Olha, ainda bem que ninguém falou glória a Deus. Porque senão eu ia ficar triste agora. Hein? Versículo 24 do mesmo capítulo 10. Entra numa outra área. Muito interessante e comprometedora na vida de um cristão também. Versículo 24, de novo, o faraó chama Moisés para negociar. Irmão, esse papo demorou, hein? Nossa, foram vários capítulos de vai, vem, negocia, parecendo você o seu problema, não está assim não? Quanto tempo você está batendo papo com ele? 8 anos. Quanto tempo você está vai e vem com ele? Quanto tempo? Diga assim, está chegando o tempo da libertação, no nome de Jesus. Versículo 24, então o faraó chama Moisés e lhe disse, ei, vai lá, vai servir o seu Deus. Faz o seguinte, você está tão desesperado para continuar sendo crente. Vamos fazer um negócio? Não sai do seu coração essa ideia de estar próximo de Deus. Não sai, eu estou traduzindo para você na minha linguagem o que está aí na Bíblia, tá? Pode acompanhar aí. Não sai do seu coração essa história de louvar Deus, adorar Deus, de levantar a mão. Não sai da sua cabeça a história de orar em língua, essa coisa estranha. Não sai disso. Eu tento tirar da sua cabeça e não tiro. E você fica insistindo nessa coisa, que Deus cura, que Deus faz, que Deus é isso, e que Deus é tal. Vamos fazer o seguinte, tá bom, eu libero. Vai todo mundo. Vai você, vai os homens, vai os jovens, vai a criançada, vai os idosos, vai todo mundo. Mas faz o seguinte, deixa o gado com a gente. Deixa o rebanho com a gente. Tá aí ou não tá? Irmão, na negociação da luta, do problema, do capeta que está infernizando você, ele sempre vai querer ficar com alguma coisa. Tem hora que ele diz, tá bom, eu vou liberar. Mas alguma coisa você deixa. É ou não é verdade? E tem pessoa que diz, é mesmo. E às vezes, ele é tão astuto que ele diz para você, todo mundo tem esse problema. Por que você quer ser diferente? Fala ou não fala? Continua assim mesmo. E tem muito crente que está adotando o karma. Isso é o karma da sua vida, vai. Que karma, irmão? Que karma?
Mas a resposta de Moisés e Faraó foi maravilhosa. Maravilhosa. E ele não esqueceu quem ele era. Posicionado. Último papo. E aí Moisés olha para ele e fala o seguinte, Faraó. O negócio é o seguinte. Eu tenho convicção, eu sei quem eu sou. Sei o que eu estou fazendo aqui. E sei onde eu vou chegar. Vai todo mundo, ou então não vai ninguém. Porque aqui no Egito não fica uma unha. Pode ler aí. Não fica uma unha. Nada nosso fica aí. Nem uma unha. Nós vamos sair inteiros. Inteiros isso. Não vai ficar nada aqui. Nada. Nada. Sabe por quê, querido? E a grande verdade é essa. Você não pode ceder e aceitar a negociação do diabo. Você não pode ceder e aceitar a negociação de situação. Porque a hora que você ceder, você está derrotado. Porque essa história de deixar só uma coisinha aqui, não funciona. Não funciona. É que nem algumas pessoas, você dá a mão, ela puxa o braço. Não funciona. Deus tem que dar uma convicção para mim e a você. Uma convicção tão grande de quem nós somos. O que nós estamos fazendo e onde nós queremos chegar. Deus tem que dar uma convicção tão grande, que é para você realmente chegar onde Ele determinou para você. Não importa a luta que você está passando. Você acha que foi fácil esse tempo que Moisés enfrentou o Faraó? Você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para Moisés deixar a planície do Sinai, onde ele tinha casa, esposa, filhos, uma economia já estabilizada para a vida dele, uma vida tranquila? Você acha que foi fácil deixar tudo isso e vir enfrentar Faraó? E enfrentar o povo? Porque o povo, quando Moisés chegou e disse, eu sou o libertador, o povo fez festa. Aleluia! Primeira encrenca que deu, o povo foi contra Moisés. Você está louco? Seu mentiroso. Seu mentiroso. Tanto que depois que ele sai do Egito, começaram a enfrentar a luta no deserto, deu saudade das panelinhas, dos pepininhos e da cebolinha do Egito. O povo é assim. Cuidado com o que você ouve das pessoas para não desanimar você dentro do que você está passando. Lembra que as mesmas pessoas que aplaudiram Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, uma semana depois mandou Jesus para a cruz. Então você precisa saber quem você é diante de Deus. É diante de Deus, seu negócio, você e Deus, é abençoar as pessoas, cuidar das pessoas. Esse é o nosso negócio. Há uma expectativa com relação a nós. E aí, querido irmão, quando Moisés entendeu quem ele era, tomou uma posição, Deus começou a agir. Mas foi só depois da posição de Moisés. Por que as pragas vieram? Por que Deus escolhe Moisés e não escolhe Arão para aquela função? Estou falando agora de função. Não estou falando de uma vida pessoal, estou falando de função. Por que Moisés... Está tudo bem aí, irmão? Mais 2 minutinhos eu termino. Por que Deus escolhe Moisés e não escolhe Arão? Se Arão era muito mais eloquente, né? Pregador, preparado do que Moisés. Moisés tinha dificuldade de falar, ninguém sabe qual era a dificuldade dele. Uns falam que era gago, ninguém sabe de fato. Mas Arão não, Arão falava muito bem. Arão tinha uma boa palavra. Mas por que Deus escolhe Moisés para liderar e não Arão? E ó que Moisés empurrou Arão. Sabe por quê? Porque Moisés não cedia a pressão, Arão cedia a pressão. Quando o povo pressionou, Arão fez bezerro de ouro. E Moisés não cedia a pressão. Moisés tinha uma posição. A posição. Quando nós tomamos uma posição com Deus, de acordo com aquilo que Deus fala, não é uma posição fora da palavra. A posição fora da palavra já diz está fora. Não espera que Deus vai abençoar, porque Deus não vai abençoar. Mas Deus escolhe Moisés pelo posicionamento dele. Deus sabia, esse homem tem caráter, nele eu posso confiar. Ele não vai ceder a pressões. Então, querido irmão, não ceda às pressões. Porque quando você não cede às pressões, Deus vai honrar e Deus vai agir. Não, Moisés falava com o Faraó dizia não, Moisés falava, tá bom, então é não para você, é não para nós também, e voltava. Daqui a pouco ela via praga. Aí o Faraó chamava ele desesperado. Não, vamos negociar. Não, a negociação não é nos termos que você está pondo, nos termos que Deus pôs. Não. Acabou. Lá vem outra praga. Chegou na 10ª praga, irmão. Quando não tinha mais jeito. Quando Deus entra, eu vou dizer para você um segredo aqui. Quando Deus entra com mão forte, irmão. Porque tem gente que fala, Deus é longânimo. Deus é longânimo, sem dúvida. Mas para Deus também tem um limite.
Você vai ver na Bíblia que Deus tem um limite. Deus disse ao povo de Israel 400 anos, eles ficaram 430. Por quê? Porque Deus diz no livro de Hebreus, eu estou sendo paciente com o Eveu, o Amorreu, o Eteu, todo mundo está lá, esperando uma mudança neles. A hora que acabar o meu limite, vocês entram. Amém? Então, queridos, se posicione. Se posicione. E no capítulo 12 você vê que depois da 10ª praga, Faraó chama Moisés e fala, vai embora daqui, some daqui. Leva tudo o que você quer, faz o que você quer, leva tudo e vai embora daqui. Mas vai, some daqui. 3 dias é pouco. Fica 40 anos longe de mim, vai embora daqui, some daqui, some daqui. Irmão, sabe por quê? Porque Faraó descobriu, ele não era maior do que Moisés. Porque Moisés representava Deus. E não adiantava lutar com Moisés, porque ele estava lutando com Deus. A hora que você descobrir quem você é, o seu problema foge de você. Não é você que vai fugir dele, ele vai falar, some daqui. Some daqui. Some. Some, porque não tem como lutar contra você. Por mais que eu insista, não tem como. Não tem como. Aí ele não vai querer você mais perto dele. Some daqui. E aí Moisés olhou para ele e falou, pera um pouquinho. Também não é assim. Vai ler lá. Ele falou, olha, nós passamos 430 anos aqui. Meu pai, meu avô, minha bisavó, meu bisavô, meu tataravô, eles lutaram nessa terra. Nós queremos indenização de todos esses anos. Capítulo 12, você vai ver. Queremos indenização. Pensa que é assim? Não. Nós temos direito. E aí Moisés dá uma ordem ao povo. Vai na casa onde você serviu, a sua família serviu, e falar para ele, olha, anos trabalhando, indeniza. Sabe como é que eles saíram do Egito, irmãos? Cheios de ouro. Foram os homens, as mulheres, os idosos, as crianças, o gado, a ovelha, a galinha, o pato, o marreco, e levaram ouro de monte. Tá certo que levaram para o deserto, mas levaram. Mas levaram. Não importa, levaram. Hã? Levou. Então, querido irmão, é tudo uma questão de posicionamento. Porque as lutas sempre estarão aí. Sempre. Não tem como fugir da luta. Sempre. Então eu quero terminar te encorajando. Vamos lá, levanta a cabeça e vamos em frente. Levanta a cabeça. Vamos em frente. Posicionamento. Tomei a minha posição, agora eu vou. Ah, mas tá difícil. Quem disse para você que seria fácil? É bem maior do que o seu problema. Seu problema não vive sem você, você vive sem ele. E seja forte com ele. Seja forte contra ele. Sabe por quê? Vai chegar uma hora que ele vai querer mandar você embora. Isso aí. Amém. Diga comigo, eu sei quem eu sou. Diga de novo, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Diga comigo, eu sei onde eu vou chegar. Amém. Amém. E agora, querido, você que vai devolver o seu dízimo, a sua oferta hoje, faça isso com alegria. Você que vai ofertar na vida de alguém, faça isso com alegria. Traga o seu melhor. Olha, nós continuamos na nossa campanha com as cadeiras. Ainda não deu tempo aí, o engenheiro Adriel está fazendo o layout, né? Daqui a pouco você vai ver ali onde estão as células vão lá para fora e você vai ver todo o nosso planejamento das cadeiras. Mas você que quer ofertar nas cadeiras, por favor, pegue aquele envelopinho vinho. Amém? Vamos ficar em pé. Separa o seu dízimo, a sua oferta. Nós temos as maquininhas nas laterais. E você vai sair dessa sua luta muito mais forte do que você entrou. Amém? Diga comigo, eu sairei mais forte do que eu entrei. E é interessante, eles saíram do Egito muito mais rico do que quando eles entraram no Egito. Muito mais. É assim que você vai sair. E você que está passando por uma luta financeira, nessa época de crise na nossa nação, você sairá desse tempo muito mais rico do que quando você entrou. No nome de Jesus. Receba essa palavra do seu pastor, como um apóstolo, um profeta de Deus, que vou estar aqui, não vou morrer tão cedo. Significa que você vai ter que me aguentar um bom tempo ainda.
Amém? Separa o dízimo, separa a oferta e vamos trazer ao altar do Senhor com alegria mesmo. Coisa minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Muita coisa à minha volta vai ter que mudar. São milhares de pessoas que virão pra te encontrar, Jesus. O lugar onde eu passar, a dor vai ter que se entregar. Se a tristeza olhar pra mim, ela vai ter que se alegrar. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Deus amou o mundo que Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. A todos quanto a Ele receberá, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus amou o mundo e Ele deu o seu único filho para que ninguém pereça. A todos quanto a Ele receberão, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. As palmas! Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Eu tenho a vida de Deus em mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, nós te agradecemos pela tua fidelidade sobre as nossas vidas.
Te agradecemos pela tua graça e pelo teu amor. Em todo tempo, o Senhor não tem deixado faltar nada em nossa casa, em nossa mesa. Por isso somos gratos a Ti. Consagramos e dedicamos cada dízimo, cada oferta, trazido a esta casa de oração nesta manhã. Obrigado, Senhor. Que essa semente que nós estamos semeando na boa terra, que é o Teu reino, possa gerar frutos em nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue, Pai, nos fortalecendo e sempre deixando bem claro quem nós somos, Teus filhos, e o Senhor não deixará faltar nada para os seus filhos. Obrigado, Pai, por cada dízimo e oferta trazido à nossa casa de oração nesta manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, querido. Dá para soltar o Vida News? Seja bem-vindo à Igreja Apostólica Vida Nova. Estamos felizes por ter você aqui. Agora, fique ligado em nossa programação. Nova Vida em Cristo é um projeto social da Igreja Vida Nova. Nós estamos aqui para ajudar a pessoa que ela é dependente e o codependente, né? A pessoa vem, ela vai passar por uma entrevista, a gente vai conversar com ela vai começar a seguir o tratamento e, se houver necessidade, pode até ter uma internação futura. Venha nos conhecer e dê uma chance para mudar a tua vida. Você já ouviu falar do Inception? E você, sabe o que é Inception? Inception significa início, começo em inglês. A nossa ideia em escolher esse nome é justamente trazer algo novo, um novo conceito de evangelismo, uma nova forma de evangelizar para o nosso contexto de sociedade atual. Vem pro Inception! Dias 20, 21 e 22 de maio, teremos Reencontro com Deus, voltado para pastores e líderes de ministério. Faça já sua inscrição após os cultos. Segunda-feira, às 20 horas, Nova Vida em Cristo, Independência Química e Alcoólica. Terça-feira, às 14h30, Mulheres em Movimento. Quarta-feira, às 15 horas, Reunião da Vigoridade e culto, às 20h15. Sexta-feira, às 23 horas, Oração dos Jovens. Sábado, às 17 horas, Células de Jovens e Adolescentes e às 19h30, Treinamento de Evangelismo Inception. Domingo, cultos às 9h30 e 18h30. Terça, quinta e sexta-feira, Células às 20h30. Lembrando que os nossos cursos online já começaram. Todas as segundas-feiras, temos o curso de Fundamentos Bíblicos às 20 horas. E a partir do dia 12 de abril, iniciaremos o curso Fundamentos Ministeriais. Faça sua inscrição no site institutovidaonline.com ou entre em contato com a Secretaria da Igreja. Esteja por dentro das atividades da igreja. Então acesse nosso site, siga nossas redes sociais e também assista às mensagens dos cultos e nosso canal do YouTube. Glória a Deus. Olha só, relembrando, toda segunda-feira, das 9 às 11 da manhã, nós temos aqui assistente social, né? A Viviane, ela está aqui atendendo as pessoas. Então, por favor, você que precisa de uma ajuda nesta área ou conhece alguém da igreja, no primeiro momento, nós estaremos atendendo somente os membros da igreja. Pode trazer essa pessoa aqui, segunda-feira, das 9 às 11. Vou repetir, das 9 às 11. Tá? Porque tem gente que está chegando depois, aí não adianta, ela foi embora. Tá? Então pode trazer essa pessoa, ela vai conversar e vai ver a melhor maneira de poder estar atendendo às necessidades. Amém, queridos? Glória a Deus, ao reencontro em maio, tá? Pastores e líderes, nós vamos estar aí juntos, só que esse reencontro, provavelmente nós faremos maio e junho, porque nós vamos só com 40 pessoas.
Tá? Nós não iremos com mais, só 40 pessoas e da equipe 10, 15 que vão trabalhar. Glória a Deus, vamos ficar em pé. Você foi abençoado nessa manhã, querido? Amém. Hora que Deus te abençoe, diga assim: eu sei quem eu sou. Bate no peito e fala: eu sei quem eu sou. Amém. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Amém. Você é a esperança da glória de Deus nessa terra. Irmãos, olha, você que é supervisor de célula, já está sendo comunicado e tal, mas amanhã, 20h30, nós precisamos de uma reunião aqui, tá? Para ver aí como é que nós vamos trabalhar esse mês, porque nós teremos o Reciclando a Visão no final do mês. Então, querido supervisor de célula, amanhã, 20h30 aqui na igreja. Glória a Deus. Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Vamos lá, deixa eu ver. Aí. Quem está do seu lado é uma pessoa importante para você ou não? Amém. Amém? Então, olha aí para o seu lado, direito ou esquerdo, marca o rosto dessa pessoa. Marcou? Diga a ela assim: eu vou orar por você essa semana. Mas você ora mesmo? Dá para confiar? Amém. Achei uma do meu lado ali. Amém. Glória a Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, por esse tempo tão precioso. Obrigado pela palavra, obrigado pelo louvor, obrigado pela dança, obrigado pelo abraço, a comunhão, obrigado pela ministração, obrigado por tudo, Senhor. Pai, nós estamos saindo daqui com a certeza de que somos filhos, filhos de um Deus poderoso. Pai, em nós está a esperança das pessoas lá fora. Pai, as pessoas saberão que o Senhor é Deus através da nossa vida. Nos dê essa oportunidade no decorrer dessa semana. Usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória, Senhor. Pai, eu quero abençoar cada um que está aqui, cada família aqui representada. Deus querido, eu quero liberar uma palavra de bênção no decorrer dessa semana. Pai, eu sei que estaremos guardados pelo poder do Senhor. Eu sei que o amor do Senhor vai nos conduzir também no decorrer dessa semana. Pai, há uma expectativa, uma esperança, uma convicção do nosso coração. Essa semana será bem melhor do que a semana passada, porque o Senhor está conosco. O Senhor vai nos conduzir no decorrer dessa semana. Deus querido, assim como viemos em paz, assim voltaremos. Viemos em segurança, assim voltaremos. No nome do Senhor Jesus. Querido irmão, querida irmã, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz no decorrer dessa semana. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos louvá-lo com alegria e depois desse louvor, aí sim o culto está encerrado. Deus abençoe, querido. Se o mar não abrir, fica tranquilo. Passa por cima. Mas você chegar lá, Betão, no nome de Jesus. Amém? Vamos louvá-lo. As palmas ao Senhor. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está, eu quero me calar pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono está, eu quero me calar
pelo novo e vivo caminho. Seu sangue nos libertou, Senhor. O seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas ele já venceu. O seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Adore ao Senhor, igreja. Sei que na sala do trono está. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Jesus, te adoramos. Vá na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. E para aqueles que vão vir à noite, tem mais. Aleluia.